Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em algo que provavelmente todo mundo tem na cozinha, mas que, na verdade, é uma obra-prima biológica com 50 milhões de anos de evolução: o mel. Esquece aquela ideia de que é só um adoçante natural. O que a gente vai ver aqui é uma das histórias mais extraordinárias de toda a biologia. Para entender o nível do que estamos falando, imagine a seguinte cena. Ano de 1922, a equipe do arqueólogo Howard Carter finalmente abre a tumba do faraó Tutankhamon lá no Egito. No meio de todo aquele ouro e daqueles artefatos inestimáveis, eles encontram potes de mel, mel com 3.300 anos de idade. E o mais surreal, ele ainda estava perfeito, doce e comestível, absolutamente intacto. Pensa bem, como é que uma substância orgânica sobrevive há milênios enquanto praticamente qualquer outra comida estraga em questão de dias? É exatamente esse mistério químico absurdo que puxa a gente para essa história. A resposta para isso começa num nível microscópico, sabe? Lá dentro do corpo da abelha e na colmeia. O néctar da flor é basicamente água e açúcar, mas a química começa ainda durante o voo. Primeiro, uma enzima chamada invertase entra em ação e quebra a sacarose. Depois, a glicose oxidase adiciona peróxido de hidrogênio, que é literalmente um antisséptico natural. Aí, de volta à colmeia, rola o que a gente chama de troca trofolática. Parece um nome complicado, mas é basicamente o néctar passando de abelha para abelha, ganhando ainda mais enzimas no processo. Por fim, elas batem as asas sem parar para ventilar e evaporar a água. É uma verdadeira alquimia enzimática acontecendo ali ao vivo. E o resultado de toda essa engenharia é fascinante. Repara nessa fatia de 17% de água. É um teor de umidade incrivelmente baixo. E é aí que está o pulo do gato. Isso cria um efeito poderosíssimo de osmose reversa. Na prática, significa que se um micro-organismo intrometido tentar colonizar o mel, a concentração altíssima de açúcares, tipo a frutose e a glicose, simplesmente suga toda a água das células desse invasor. Ele é destruído quase que instantaneamente, sem a menor chance de sobrevivência. Então, é por isso que o mel é, para todos os efeitos, imortal. É um combo de barreiras físicas e químicas que ninguém consegue furar. A gente tem uma atividade de água baixíssima, somada a uma acidez extrema. O pH fica ali entre 3,2 e 4,5, ou seja, é mais ácido que o vinagre. Junta isso com aquele peróxido de hidrogênio natural agindo contra bactérias, e claro, o fato de que quando a célula do favo é selada com cera, o oxigênio é totalmente cortado. Fungos e bactérias simplesmente não têm como sobreviver nesse ambiente. É um sistema de defesa impenetrável. Agora vamos acelerar um pouco para falar da escala monumental de trabalho que faz tudo isso existir. 12 quilômetros. Guarda esse número. Essa é a distância máxima que uma única abelha operária consegue voar em busca de néctar. É uma verdadeira maratona diária. E depois de voar todos esses quilômetros, de todo esse esforço exaustivo, a recompensa é uma lição de humildade. 1/12 de uma colher de chá. É isso mesmo. Essa gotinha minúscula é a produção total de uma abelha durante toda a vida dela. O trabalho de uma vida inteira de uma operária resumido a uma única gota. Se a gente ampliar a perspectiva, a coisa fica ainda mais impressionante. Para conseguir render apenas 1 quilograma de mel, as abelhas precisam visitar nada menos que 2 milhões de flores. 2 milhões! E o X da questão é este aqui. Para fechar esse mesmo 1 quilograma de mel, a colmeia inteira voa num esforço coletivo, impressionantes 80 mil quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, é o equivalente a dar 2 voltas completas no planeta Terra. É um nível de dedicação em grupo que beira o inacreditável. E isso leva a gente direto para a visão macro da colmeia. A gente não está falando só de um grupo de insetos, mas sim de um superorganismo. São 50 mil minúsculos cérebros trabalhando em sincronia, formando uma inteligência coletiva capaz de uma engenharia geométrica simplesmente perfeita. Elas constroem favos hexagonais com paredes que têm absurdos 0,073 milímetros de espessura. Zero desperdício de espaço. E tem mais, cada célula tem uma inclinação exata de 13 graus. Por quê? Para impedir que o mel escorra antes de ser selado. É uma arquitetura viva, testada e refinada ao longo de dezenas de milhões de anos. Aliás, aproveitando, vamos matar um mito gigante que rola hoje em dia. Muita gente acha que quando o mel cristaliza, ele estragou, certo? Na verdade, é exatamente o oposto. A cristalização é um tremendo atestado de qualidade. O mel puro, rico em glicose e compostos biológicos, cristaliza naturalmente porque a glicose se precipita. Agora, aquele mel super liso de supermercado que nunca cristaliza, fica de olho. Muitas vezes, ele esconde uma adulteração com xarope de milho artificial. Ou seja, a cristalização é só a natureza provando que o produto é genuíno. E olha só como a nossa reverência por esse ouro líquido moldou a nossa própria história.
Muito antes de a gente sequer inventar a escrita, já tinha gente arriscando a vida para conseguir mel. Pinturas rupestres lá na Espanha de 8.000 anos antes de Cristo já mostravam isso. Depois, a gente vê a apicultura no Egito Antigo tratando o mel como símbolo da realeza. Ele foi base de um comércio valiosíssimo na Mesopotâmia, pilar da medicina de Hipócrates na Grécia, ingrediente de luxo no Império Romano e, claro, a base do famoso hidromel dos povos nórdicos. É impressionante como o mel atravessa e conecta culturas milenares. Durante séculos, a gente usou o mel na medicina meio que por intuição, mas hoje a ciência moderna bateu o martelo sobre esse poder de cura. Um exemplo fenomenal é o mel de Manuka, lá na Nova Zelândia. Ele tem concentrações absurdas de um composto chamado MgO, chegando a ser de 100 a 1000 vezes maior do que no mel comum. Para se ter uma ideia do poder disso, ele consegue destruir bactérias resistentes a antibióticos, como a perigosa MRSA. Não é à toa que curativos feitos com mel de Manuka já são clinicamente aprovados e usados como dispositivos médicos modernos em hospitais do mundo todo. E as surpresas evolutivas não param por aí. Tem coisas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Por exemplo, a famosa dança das abelhas, que é uma linguagem corporal super complexa de navegação solar, que rendeu até um prêmio Nobel para quem a decifrou. Tem também o chamado Mad Honey, um mel alucinógeno feito a partir de flores de rododendro, que já foi usado até como arma em guerras antigas. Ah, e as abelhas têm meio que bússolas internas feitas de magnetita para se orientar pelo campo magnético da Terra. Tudo isso faz parte de uma história evolutiva gigantesca, com registros fósseis de abelhas preservadas em âmbar de mais de 100 milhões de anos. Mas a gente precisa fazer uma pausa profunda aqui. Vamos entrar num tópico pesado. O colapso silencioso. Uma ameaça ecológica iminente. A verdade é que toda essa maravilha biológica está enfrentando uma crise drástica e imediata. Desde 2006, o mundo tem testemunhado a desordem do colapso das colônias. Bilhões de abelhas estão simplesmente sumindo, sem deixar rastro, nenhum corpo, só colmeias vazias e abandonadas. E essa fragilidade toda traz à tona aquela frase famosa frequentemente atribuída a Einstein. Mesmo que ele provavelmente nunca tenha dito isso, a mensagem ecológica que ela carrega é brutalmente real. O nosso sistema agrícola global balança por um fio. A nossa dependência é sistêmica. Se os polinizadores caem, o nosso colapso vem logo em seguida. Dá para mapear de forma bem clara esse cenário quase apocalíptico e o dedo humano está na maior parte dele. A gente tem pesticidas sistêmicos como os neonicotinoides, que basicamente envenenam as flores e fritam a memória de navegação das abelhas. Elas saem e se perdem. Tem também o ácaro parasita varroa destructor que espalha vírus letais. O desmatamento para abrir espaço para monoculturas destrói a variedade de plantas que elas precisam para ter um sistema imunológico forte. E para piorar, as mudanças climáticas estão bagunçando o calendário das flores, quebrando uma sincronia de sobrevivência de milhões de anos. É uma tempestade perfeita colidindo de uma vez só. Para entender o tamanho do problema e do terror que isso representa, olha bem para esse número. 35%. Essa é a fatia colossal de toda a produção global de alimentos que depende única e exclusivamente do trabalho dessas abelhas. Das maçãs e abacates até o café de todo santo dia. Sem a polinização dessas operárias invisíveis, a gente enfrentaria um colapso em cascata nos ecossistemas e na nossa própria alimentação. O que a gente tentou amarrar nesse nosso papo de hoje é justamente essa visão do todo. Existe uma linha contínua e inquebrável que liga a arte daquelas cavernas antigas até os tratamentos médicos de ponta nos hospitais de hoje. E o mais espantoso de tudo isso, o fio que sustenta a sobrevivência de toda a nossa civilização é uma criatura cujo peso não passa de uma fração de grama. É uma lição, entanto, perceber como ecossistemas inteiros orbitam a vida de um inseto tão minúsculo. E para fechar nossa análise com chave de ouro, deixamos essa reflexão final. O mel é o retrato vivo da harmonia. É uma complexidade impensável que nasce do trabalho em grupo de seres muito simples. A inteligência da colmeia precisa ser protegida a todo custo. Afinal, se o ouro líquido é a prova do que a natureza é capaz de fazer quando está em equilíbrio, qual é o nosso papel agora para garantir que as abelhas consigam continuar, em paz, sustentando o nosso mundo? Fica o convite para a gente não só explorar, mas também defender de perto esse milagre vivo.